Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Flávio Bolsonaro decidiu sair em defesa do pai, Jair, que recebeu mais de 17 milhões de reais em 6 meses aí, segundo foi divulgado. Isso tudo em Pix para ajudá-lo a pagar as multas que ele recebeu. Olha, eu vou trazer até o valor das multas porque tá sobrando aí algo em torno de 15 milhões. Vai fazer o que com isso, Jair? Vai devolver, vai aplicar, vai comprar mansão ao lado da mansão do filho lá, Flávio? Então, vamos trazer reflexões sobre isso. Assim, o Flávio falou absurdos, eu vou desmascarar, o atual senador e explicar alguns pontos aqui que estão por trás dessa divulgação desses milhões recebidos por Jair Bolsonaro. Mas antes, quero pedir a sua ajuda. A gente está quase alcançando a marca de 175 mil inscritos e a sua ajuda pode ser importante se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like se gostar, dislike se não gostar, comentando aqui embaixo e, claro, divulgando, compartilhando. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, então é o seguinte, foi divulgado que ali no relatório do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que a conta do ex-presidente Bolsonaro recebeu aí em torno de 17 milhões e 200 mil reais via transação por Pix nos 6 primeiros meses deste ano. Se dividir aqui vai dar quase 3 milhões por mês, quase 100 mil reais por dia. O órgão do governo federal aponta que as movimentações atípicas podem estar atreladas à vaquinha feita por apoiadores para pagar multas do ex-presidente com a justiça. Isso tudo foi divulgado pela Folha na quinta, dia 27. Então, assim, vamos pegar aqui alguns pontos importantes. São quase 800 mil transações em Pix nesse período, o que indica, assim, se você divide o valor pela quantidade de transações, uma média baixa, assim, por transação. E tem algumas poucas doações ali acima de 5 mil reais. Então, eu particularmente não acredito que tenha tido alguma ilegalidade, mas ele tá o quê? Se aproveitando da popularidade. Tem gente que gosta dele, fazer o quê? Tem gosto pra tudo. Se fazendo de vítima, do pobre coitado, perseguido sem ser, porque não tem nada de vítima. Bolsonaro sim fez por merecer aquilo que está passando em termos de processo na justiça. E assim, está aí arrecadando muito dinheiro nas costas do povo, que eventualmente gosta, o idolatra, tem um fanatismo por ele. E tem que ficar atento, claro, não acho que tem ilegalidade no montante, porque basta você dividir, vai dar ali 20 reais mais ou menos na média. Então tem gente que pode ter doado 1, 2, 3, 5, 20, 30, e insisto, alguns acima de 5 mil, que é o que chama mais atenção do COAF. Mas tem que ficar atento, tem que investigar, porque baseado no histórico da família, tem muita, vamos chamar de denúncia, de rachadinha, peculato, crime, É assim, há um processo contra o Flávio, foi arquivado porque teve lá um problema na origem, enfim. Então, baseado no histórico da família, tem que ter cuidado, não se pode colocar a mão no fogo. Eu não coloco, porque vai que algum desses Pix aqui, ou talvez a mesma pessoa fez vários para não chamar a atenção, seja uma espécie de pagamento, uma retribuição por favores nada republicanos conseguidos enquanto Bolsonaro esteve na presidência. Então é uma possibilidade, por isso é que eu defendo que seja muito bem investigado. Agora, a matéria do Globo vai trazer que o Bolsonaro já foi alvo de bloqueio judicial. Vai destacar que em junho deste ano, Bolsonaro afirmou ter sofrido mais um bloqueio judicial de bens em função de 3 multas aplicadas pelo governo de São Paulo, ainda na gestão de João Dória. O ex-presidente foi enquadrado por ter circulado sem máscara no estado, ferindo uma medida de proteção individual em vigor à época em função da pandemia. Então estava lá o cidadão, a lei mandava usar máscara, ele que se diz seguidor da lei, defensor da ordem, circulando sem máscara. Era um transmissor potencial de vírus, todo mundo lutando ali para gente vencer a pandemia o quanto antes, e o cidadão na presidência da República dando péssimo exemplo e descumprindo uma lei, circulando sem máscara. Qual que é a consequência disso? A multa, está sendo multado, então não tem nada de vítima, nada de pobre coitado. Ele procurou com as próprias mãos aquilo que ele está enfrentando agora. Então é surreal ver como tentam pintar o mito como se fosse alvo de perseguição. Não, era só ter usado máscara. Se usasse máscara lá nos momentos em que ele esteve, que circulou, não teria tido esse problema, essas multas agora que estão aí cobrando dele. Na ocasião, aqui ao revelar o bloqueio, o então presidente mostrou que foi aplicada a restrição no valor de 317 mil reais e alguns quebrados aqui em sua conta. Dias antes, diante das multas não pagas,
a Justiça de São Paulo já havia atuado determinando o bloqueio de 87 mil nas contas de Bolsonaro. Em evento partidário do PL, o ex-presidente chegou a afirmar que terá de desembolsar algo em torno de 2 milhões para quitar todas as multas de processo. Agora que foi revelado, já recebeu 17 milhões. Vai fazer o que com a diferença, Jair Bolsonaro? Vai doar para alguma instituição de caridade? Ou vai comprar alguma mansão lá da mansão de Flávio Bolsonaro? Aquela mansão também tem coisa estranha lá, hein? Ou vai investir em títulos, o que daria por baixo, assim, né? 150 mil reais só com a sobra. Paga a multa, sobra lá 15 milhões. Você aplica colocando aqui na conta baixa, aqui de 1% ao mês, 150 mil conto por mês sem fazer nada, só recebendo aí como rentista. E tem gente com dó do que chamam de pobre coitado do mito, né? Assim, se um milionário vai lá e doa 5, 10, 20 mil reais, vai lá, tá com dinheiro sobrando mesmo. Agora eu fico pensando, deve ter muita gente assim, né, que faz um sacrifício enorme. Às vezes o filho pede um sorvete, meu filho, não tem dinheiro pro sorvete, papai tá apertado. Aí de repente uma postagem que o Bolsonaro, ele próprio não pediu, mas apoiadores pediram e a rede social deles circula, tá tudo interligado. Então, tá claro, bolsonaristas ficaram sabendo disso. E o Bolsonaro, em momento algum, né, negou o pedido ou disse, não doem, não, deixou correr solto. Então a pessoa às vezes recusa um sorvete pro filho, vai lá e dá 20 reais pro Bolsonaro. Assim, eu fico pensando, né, se fosse alguém que realmente precisasse, o Bolsonaro recebe em torno de 100 mil reais. Se for somar o que ele ganha do PL e também das aposentadorias dele. Então é inacreditável o tamanho assim, do fanatismo de alguns por ele. E agora vamos ver o que vai acontecer. E a sugestão que eu dou é: compra um sorvete pro filho, não fica dando dinheiro pro Bolsonaro, não. Ah, mas eu quero doar pra alguém. Doa pra uma instituição de caridade, tem muitas aí precisando da sua ajuda. E assim, a dúvida que surge é: esse relatório poderia ter sido divulgado, né? Foi vazado de forma ilegal? Porque se sim, temos um problema, porque eu não comemoro nada de ilegal que é feito contra quem eu não gosto, porque daqui a pouco algo pode ser feito contra quem eu gosto, e aí? Então a gente tem que ter coerência. Se teve ilegalidade, não sei se teve. Se teve ilegalidade em torno desse vazamento, tem que punir, tem que apurar, investigar e punir quem fez isso. Que eu defendo que toda e qualquer punição que recair sobre Bolsonaro, eu espero que ele seja muito bem punido, seja dentro do devido processo legal, para que não abra espaços para futuros questionamentos que venham a beneficiá-lo. Como vimos recentemente com a Lava Jato, a pessoa vai lá e é punida, daqui a pouco a gente viu que o Sérgio Moro meteu os pés pelas mãos, cometeu muitas ilegalidades e os réus que foram condenados, né, tiveram seus processos anulados, alguns, né, vão recomeçar ou nem vão recomeçar, enfim. Então, que Bolsonaro seja punido, muito bem punido, mas sem que haja nenhuma ilegalidade nessa punição. E o Flávio Bolsonaro não perdeu a chance de tentar vitimizar o pai, né, disse ele nas suas redes sociais. Vejam só, e vamos desmascarar aqui o senador. Um assassinato de reputação sem precedentes contra o melhor presidente que o Brasil já teve. É muita cara de pau alguém dizer isso aqui. Mas eu até entendo, porque é filho, né? Então o filho vai olhar pro pai e falar: poxa, eu não posso falar que foi o pior. Vamos falar aqui que foi o melhor. Mas não faz sentido, né? Enfim, é inacreditável. Só você olhar os números e comparar com outros ex-presidentes, falar que foi o melhor da história que o Brasil já teve. Francamente. E assim, bolsonarismo que tá mais do que acostumado a assassinar a reputação. Olha, não tem simpatia pelo Dória, mas o que o Dória sofreu na mão dos bolsonaristas é um negócio inacreditável. Né? Fizeram assim com vários outros, todos que eventualmente, né, poderiam surgir como uma ameaça na direita, eles assassinaram a reputação dessas pessoas. Agora vamos continuar aqui, disse ele. Reviram tudo, não encontraram nada e mais uma vez quebram a cara. Agora vejam bem, nunca houve qualquer vazamento, quebra de sigilo ou exposição sem embasamento de nenhum ex-presidente na história do país. Mas contra Bolsonaro vale tudo. Sabe o que assusta? O tamanho da vaquinha espontânea feita por milhões de brasileiros ao presidente mais popular do país para ajudá-lo a pagar multas milionárias por estar na linha de frente na pandemia salvando vidas e empregos. Vamos por partes aqui. Sobre não ter tido vazamento em relação a ex-presidentes, teve um monte de vazamento no processo da Lava Jato em relação, né, ao Lula. O Michel Temer também, que eu não tenho simpatia. Do Lula tem muitas divergências quanto ao presidente, mas teve sim muito vazamento contra eles enquanto ex-presidentes. Mas vamos lembrar de uma presidente que no exercício do mandato, Dilma Rousseff queria nomear Lula seu ministro, uma atribuição da presidente. Né, de qualquer um tem um direito de escolher o ministro. E aí o Sérgio Moro vaza uma conversa telefônica da presidente da República. Se fosse os Estados Unidos, Moro ia parar na cadeia na hora.
Aqui no Brasil ficou por isso mesmo. Então vazou uma conversa não de um ex-presidente, mas de uma presidente sentada na cadeira, que você pode gostar ou não gostar da Dilma, achar que fez um bom ou mau governo, mas o que aconteceu foi um escândalo de uma presidente, não de um ex-presidente. Então não venha com essa história de querer pintar Jair como uma vítima, o primeiro na história a ser alvo de um vazamento, não. Muita calma nessa hora. E Bolsonaro na linha de frente da pandemia, salvando o país. Aí a cara de pau do Flávio Bolsonaro não cabe na tela. Porque ele estava na frente, na linha de frente, era contra a ciência, ao lado do negacionismo. Não tem nada de querendo salvar emprego, não. Bolsonaro, né, com seu péssimo exemplo e com sua péssima gestão, né, dificultou a retomada da economia. Isso ficou provado. Quem fez a coisa certa, a economia retomou mais rápido. Então não tem nada disso aqui de salvar vidas, não. Pelo contrário, ele estava incentivando, né, o descumprimento de medidas que salvavam vidas. Então Bolsonaro, né, atuou ao lado do vírus, na minha opinião. Né? Se você discorda, deixa aqui embaixo. E eu conheço um monte de gente que votou no Bolsonaro até no primeiro turno e reconhece que a atuação dele na pandemia foi um desastre. Inclusive isso pode ter lhe custado a reeleição. Aí vem o Flávio querer falar que estava na linha de frente salvando vidas na pandemia. Haja paciência. E assim, vai fechar aqui agora esse tweet com um monte de bobagem. Diz ele: na democracia relativa quebram sigilo de todo mundo de maneira ilegal, menos de Adélio Bispo. Engana-se quem pensa que o Brasil está caminhando a passos largos rumo a Venezuela, Cuba e Nicarágua. O país já está nos 100 metros rasos e sem barreiras. Este crime terá que ser explicado. Se teve crime, que se explique, que se puna quem tiver que punir. Simples assim, é que eu não passo pano pra ninguém. Mas daí a vir com essas falácias aqui pra defender Jair, simplesmente não dá. Eu vejo, vem aqui, desmascaro. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas pra esse espaço, porque aqui a gente desmascara o bolsonarismo e luta por um Brasil melhor.